Olá, eu sou o professor Fábio Bellinelli, da disciplina de Química 2 do curso de Química Licenciatura à Distância da Unifal-MG. Esta é uma videoaula intitulada Estequiometria Parte 2. Falaremos sobre a conversão entre massas, mols e número de partículas e sobre fórmulas mínimas. Bem, sobre a conversão entre massas, mols e número de partículas, isso é muito comum nos cálculos estequiométricos. Veja que aqui trago um esboço do procedimento usado para essa conversão. Veja que você pode ir em qualquer direção. Se num exercício, num problema, você tiver o valor em gramas e quiser em mols, você usa a massa molar, assim como visto na aula Estequiometria Parte 1. Se você está com mol e quer fórmulas unitárias, use-se o número de Avogadro, assim como se você estiver em gramas e quiser chegar nas fórmulas unitárias, você tem que passar pelos mols. Bem, portanto, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols da substância, é central para o cálculo. Assim, o conceito de mol pode ser tido como uma ponte entre a massa de uma substância e o número de fórmulas unitárias. Vamos a exemplos. Calcule a quantidade de matéria de glicose C6H12O6 em 5,380 gramas de glicose. Bem, portanto, nós queremos a quantidade de matéria ou o número de mols. Lembrando que nós temos, neste exemplo, o número de gramas e queremos o número de mols. Portanto, nós usaremos a massa molar. A massa molar de C6H12O6, assim como visto na aula de estequiometria parte 1, calculando-se a partir das massas atômicas do carbono, hidrogênio e oxigênio, multiplicado pelo índice, nós temos 180 gramas por mol. O que esse resultado nos traz? Uma relação entre o número de gramas e a quantidade de matéria, mol. Então, cada 180 gramas de glicose correspondem a 1 mol. Portanto, seria só utilizarmos uma regra de 3. Nesta relação, 1 mol de glicose possui 180 gramas, quantos mols nós temos na quantidade do exemplo do exercício, 5,380 gramas. Lembrando que tem que ser unidade debaixo de unidade. Mol e mol de um mesmo lado, grama e grama de um mesmo lado. Você poderia fazer o inverso, por exemplo, 180 gramas do lado esquerdo, só que o 5,380 também teria que estar. Você poderia inverter os lados, mas sempre grama debaixo de grama, mol debaixo de mol, ou seja, a mesma unidade debaixo da mesma unidade. Agora é só multiplicar cruzado e calcularmos o valor de x. Então, x vezes 180, 1 vezes 5,380. Portanto, 5,380 dividido por 180, encontramos o valor em mol. 0,02989 mol de glicose. Resolvido. Vamos ao próximo exemplo. Calcule a massa em gramas de 0,433 mol de nitrato de cálcio. Aqui está a fórmula. Portanto, nós queremos a massa em gramas. Lembrando que do esboço do procedimento de conversão. Neste exemplo, nós temos a quantidade, nós queremos a quantidade em gramas. Nós temos a quantidade de mol. Portanto, é só fazer o inverso, também utilizando a massa molar e a regra de 3. A massa molar do nitrato de prata, calculado, 164,1 gramas por mol. Utilizando a regra de 3, cada 1 mol de nitrato de cálcio possui 164,1 gramas. No exemplo, nós temos o valor em mol, então, mol debaixo de mol.
0,433 mol, quantos gramas nós temos? Multiplicando o cruzado, né? X vezes 1, e aqui essa outra multiplicação, encontramos o valor em gramas, 71,1 gramas. Ok? Próximo exemplo. Quantas moléculas de glicose existem em 5,23 gramas? Portanto, nós queremos agora o número de moléculas. Voltando no nosso esboço do procedimento de conversão, no caso o número de moléculas seriam aqui essas fórmulas unitárias, o número de fórmulas unitárias. Aqui é moléculas, mas poderiam ser átomos, poderiam ser íons, tá? Então, por isso que aqui está de forma geral como fórmulas unitárias. Mas aí o número, calcular o número, seria aqui. Neste caso, nós temos o valor em gramas. Veja que nós estamos de um lado e queremos chegar no outro. Portanto, nós temos que primeiro calcular o número de mols e depois o número de moléculas. Certo? Então, como eu acabei de dizer, primeiro calcular de gramas para mol, depois de mol para o número de moléculas. Vamos à primeira etapa. Não se esqueçam que nós precisamos usar, neste primeiro caso, a massa molar. E a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Uma regra de 3. 1 mol, 180 gramas. Quantos mols nós temos em 5,23 gramas? Lembrando que grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. Multiplicando o cruzado, realizando o cálculo, nós temos o valor em mol. 0,029056 mol. E agora, vamos à segunda parte, a conversão do valor obtido em mol para o número de moléculas. Então, nós já estamos aqui no meio e queremos chegar no número de moléculas. Portanto, nós temos que usar o número de Avogadro, que é um número fixo correspondente a 1 mol. Então, este é o valor em mol encontrado na primeira etapa, com uma regra de 3. Veja, cada mol de qualquer fórmula unitária, neste caso aqui, é da molécula de glicose. Poderiam ser de átomos, de íons, tá? Sempre 1 mol corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, assim como visto na aula anterior de estequiometria parte 1. Então, esta relação para qualquer molécula, átomo, 1 mol corresponde a esta quantidade, que é o número de Avogadro. Portanto, o número de mols que nós temos de glicose, quanto corresponde em moléculas. Da mesma forma, multiplicamos cruzado e chegamos ao resultado de 1,75 vezes 10 a 22 moléculas. Ok? Finalizar essa parte de conversão. Tem que realizar exercícios e treinar. Agora, fórmulas unitárias. A fórmula unitária de uma substância diz o número relativo de átomos de cada elemento que essa fórmula mínima contém. Vamos a um exemplo. Aqui está a fórmula da molécula de água, H2O. O que nos diz H2O? Isso indica que a água ela contém, para cada 2 átomos de hidrogênio, ela possui um átomo de oxigênio. Ok? Uma outra visão. Esta relação também se aplica em nível molar. Ou seja, 1 mol de H2O contém 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Reciprocamente, a razão da quantidade de matéria de cada elemento em um composto qualquer nos dá os índices inferiores da fórmula mínima do composto. Portanto, nós temos aqui a cada 2 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de oxigênio. Essa é uma relação para a molécula de água.
Portanto, veja que o número de mols nos leva ao índice H2O. Vamos ao esboço, assim como no procedimento de conversão exemplificado anteriormente, agora um esboço do procedimento utilizado para calcular a fórmula mínima. Veja que podemos partir de qualquer um dos pontos dependendo do exercício. Nós queremos chegar aqui na fórmula mínima. Se nós partirmos do número de mols de cada elemento, nós iremos calcular a razão molar, que não é massa molar. Se nós tivermos a porcentagem em massa dos elementos, nós iremos supor 100 gramas de amostra, depois obtendo a quantidade de gramas de cada elemento, usando as massas atômicas de cada elemento, obtendo o número de mols de cada elemento, calculando a razão molar e obtendo a fórmula mínima. Parece confuso? Mas vamos a um exemplo. Aqui temos o ácido ascórbico, que é o princípio ativo da vitamina C. É a vitamina C, popularmente conhecida. Neste caso, contém 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,50% de oxigênio em massa. Lembrando que essa soma nos dá 100%. Qual é a fórmula mínima do ácido ascórbico? Ou seja, qual o índice de carbono, hidrogênio e oxigênio que compõe a vitamina C? Vamos lembrar, que nós estamos partindo aqui da porcentagem em massa dos elementos e queremos chegar aqui na fórmula mínima. O primeiro passo é supor que nós temos 100 gramas de amostra para atingirmos a quantidade em gramas de cada elemento. Primeiro passo. Então vamos assumir que temos 100 gramas do material. Mas veja que tem uma observação que nós podemos utilizar qualquer número aqui no lugar de 100%. Vamos por exemplo, aqui não falou a quantidade de massa, mas se tivesse dito, nós usaríamos essa quantidade citada. Como não citou, nós consideramos 100 gramas como se fossem 100%. Veja que simples. Se esse total aqui é 100% as porcentagens, se nós considerarmos 100 gramas de ácido ascórbico, em 100 gramas nós temos 40,92 gramas de carbono, 4,58 gramas de hidrogênio e 54,50 gramas de oxigênio. Nós já temos agora a quantidade de gramas de cada elemento. Nós queremos o número de mols de cada elemento. Para isso, nós vamos usar as massas atômicas de cada elemento. Então, nós calculamos a quantidade de matéria, ou o número de mols, de cada elemento na amostra. Vamos ao átomo de carbono. Nós temos que a massa atômica do carbono é 12,01 gramas, se você consultar a tabela periódica. Então, 1 mol, 12,01 gramas de carbono. Quantos mols nós temos em 40,92 gramas? Fazendo a multiplicação cruzada, realizando o cálculo, nós vamos obter o valor de mols de carbono. Da mesma forma, vamos fazer para os outros elementos. Agora para o hidrogênio, aqui está, e também para o oxigênio. Encontramos o valor em mols de oxigênio. Lembrando que aqui nós utilizamos a massa atômica do oxigênio, ou seja, a massa atômica do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, cada 1 mol tem 16 gramas. Quantos mols tem em 54,50 gramas? Portanto, encontramos já os valores em mol de cada elemento. Agora, para chegar na fórmula mínima, nos resta calcular a
razão molar. O que seria razão molar? Então, é o terceiro passo. Determinamos a relação mais simples de números para as quantidades de matéria, dividindo-se cada uma delas pelo menor número. Daquelas três quantidades de mol obtidas dos elementos, a menor delas é 3,406. Portanto, nós vamos pegar a quantidade de mols de cada elemento e dividir pelo menor deles. No caso, o menor deles foi o do oxigênio. Então, do oxigênio vai dar 1 essa divisão. Aqui nós obtivemos aproximadamente 1,33 do hidrogênio e do carbono. Nós obtivemos aproximadamente 1. Bem, então nós encontramos a razão molar de cada elemento, que seria a quantidade de mols obtido dividido pelo menor valor. Nesse caso foi o do oxigênio. Já terminamos? Bem, falta um detalhe importante. Nós não podemos, como índice numa fórmula mínima, deixar o valor fracionado, o valor decimal. Então, os índices inferiores são os menores números possíveis inteiros, que representam a razão dos átomos presentes no composto. Okay? Então, para isso, nós vamos multiplicar todos eles pelo menor número possível, para que aproximadamente todos os três fiquem inteiros, números inteiros. Se nós multiplicássemos por 2, veja que 1,33 daria 2,66. Portanto, não. Mas, se multiplicarmos por 3, nós teríamos o valor aqui do hidrogênio de 3,99, ou seja, aproximadamente 4. Aqui está a relação, a menor relação de números inteiros. Então, a razão molar 343 nos dá os índices inferiores para a fórmula mínima. Assim, obtivemos a fórmula mínima C3H4O3, ou seja, os menores números inteiros como índice, obtendo, portanto, a fórmula mínima. Terminamos esta videoaula. Assistam a próxima videoaula de estequiometria parte 3, com os temas relações estequiométricas, reagentes limitantes e rendimento. Façam a lista de exercícios, dúvidas postem no fórum de discussão e bons estudos.